O Senhor da festa está aqui, amém? Aleluias. Logo após a oração, teremos também um momento culto infantil com as irmãs Raíssa, a Emily, as irmãs e as crianças, hoje até 10 anos, amém? Então as crianças já podem estarem se dirigindo ao anexo da igreja, aqui ao lado, para o culto, também com Mirelle, né? Com essas irmãs, amém? As crianças até 10 anos. E dessa forma teremos mais assentos desocupados. Aí convidamos os irmãos, amigos. Graças a Deus eu não vejo como problema. Tem muita gente hoje, porque também está bem cheio aqui. Mas peço a compreensão e a quietude, né? Tranquilidade. O calor está intenso, mas não será prolongado. Então ouviremos a mensagem que, como ontem o cantor Daniel falou, também hoje não será diferente. Nós já cremos que o Senhor vai usar a sua serva para a glória dele, amém? Então vamos orar e apresentar a preleitura nesta noite. Pai maravilhoso, Pai eterno, te agradecemos, nosso Deus. Como é bom te servir, como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom estarmos em festa, e o Senhor é o principal, Senhor, é para ti, Pai. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor nosso Deus. Te agradecemos por estarmos aqui, agradecemos por cada amigo, a cada amiga, cada irmão que se dispuseram a estarem aqui, Senhor, para juntos louvarmos o teu maravilhoso e santo nome. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer, Senhor, também pelo privilégio de podermos ofertar ao Senhor para o bom andamento da obra e da casa do Senhor. Abençoa todos que ofertaram, também aqueles que não puderam, que tenham também este privilégio, esta honra, porque para nós não é pesar, mas sim honra ofertarmos a casa do Senhor. Assim também, Pai, mais uma vez, como o Senhor usou a tua serva ontem, hoje pela manhã, também te rogamos que da mesma forma, Senhor, usa a tua filha, Senhor, para a glória do teu nome. Que seja a boca do Senhor, vaso de honra a ser usado por ti, Senhor, porque de ti somos cooperadores. Assim abençoa, Senhor, em o nome de Jesus, pois estamos atentos a ouvir o Senhor falar através da tua filha. Estas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai, povo de Deus. Aleluia. Que alegria estarmos aqui. E a igreja precisa estar orando por mim, porque eu estou rouca. Estava chupando uma bala para ver se ajuda. Fiz muita coisa hoje de tarde para ajudar. Mas o Senhor é bom, amém? Deus nos abençoe. Eu continuo a dizer que nós estamos muito alegres por estarmos aqui, pela honra do convite, por conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, os amigos e queridos que estão também nos visitando. Deus tem uma palavra ainda ao nosso coração nessa noite, amém? Então que possamos estar abertos para ouvir a voz do Senhor. Eu lhe convido a ficar de pé, em reverência ao Deus da palavra. Aleluia. No livro de Isaías, amados, 43, nós iremos ler os versos de 1 a 5, aí depois a gente pula. Glória a Deus. Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Aleluia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas. Oh, perdão, estou lendo errado. 45. Vigia, crente. Mas agora diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, eu trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Verso 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. Essa é a tua palavra, Senhor, e nós declaramos nessa noite corações férteis para receber a semente de vida que é a tua palavra, olhos espirituais recebendo o colírio dos céus para enxergar em o nome de Jesus, ouvidos abertos para ouvir a voz do Abba, que fala ao nosso coração e nos ensina concernente às coisas do céu. Ó Deus, nós repreendemos Satanás, ladrão, que tenta roubar a semente nessa noite. Nós declaramos, ele não tem poder neste lugar, ele não tem legalidade, autorização, e nós damos ordens a todo espírito maligno que bata em retirada em o nome de Jesus. Tu tens liberdade neste lugar. Fala conosco mais uma vez, porque é de ti que nós queremos receber, porque é de ti que só podemos receber. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Abba, amado das nações, amado do nosso coração, em o nome de Jesus. Você pode sentar dando glória a Deus? Aleluia. Aleluia. A mulher desmancha. Então deixa eu botar aqui um pezinho aqui. Amados, nós estudamos a palavra do Senhor nesses dias com o tema agindo mulher, agindo eu, quem impedirá? No livro de Isaías 43. Que tema precioso. Que dias preciosos na presença do Senhor. Com certeza sexta-feira foi tremendo, porque é o Senhor quem faz. Ontem à noite foi maravilhoso, mas hoje pela manhã foi muito gracioso. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele continua falando ao nosso coração. A palavra retrata a história do povo de Deus exilado, cativo, um cativeiro de 70 anos babilônico, pelo coração, pela apostasia do coração do povo de Deus em relação ao Senhor. E quantas vezes o Senhor fala ao nosso coração, fala às nossas vidas, e nós somos muitas vezes levados a nos apostatar daquilo que o Senhor está falando. A palavra do Senhor nos mostra, nos versículos anteriores, um povo rebelde, um povo obstinado a andar aquém da voz de Deus. E sabe, Deus realmente é amor, porque mesmo Ele sendo grande, poderoso, maravilhoso, esse Deus, Ele tem prazer em se relacionar conosco. O povo ruim de
obstinado, teimoso, soberbo, arrogante, arredio. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos cerca e nos lança seus laços de amor para nos atrair para Ele. Nunca fomos nós que o buscamos, sempre foi Ele. Ainda ali no jardim, Adão e Eva, criados para a glória de Deus. Porque sabe, Deus, Ele é relacional. Ele tem prazer em se relacionar. E quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou para se relacionar com a sua presença. E o pecado adentrou no jardim da comunhão, porque aquele homem e aquela mulher deu ouvido a Satanás, as mentiras. E todos nós vamos ser tentados todos os dias a dar ouvidos à voz do diabo, à voz da nossa carne, a uma voz mentirosa, para que a gente desista de Deus, para que a gente desista de ouvir a voz do Senhor. Mas sabe, Adão e Eva foram expulsos, mas havia um projeto infalível, porque Deus não tem plano B, Ele só tem plano A. O pecado adentrou no mundo. O homem e a mulher foram expulsos do jardim da presença. Mas Jesus, Deus disse: eu vou levantar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou preparar um caminho. E um dos maiores, a palavra de Deus é toda linda, mas eu sei que você conhece. E nós vamos recitar o amor sendo revelado à criação, para reconciliar o homem com Deus. Ele envia João 3,16. Vamos citar? Porque Deus estava perdido ali. Estava tudo perdido. A história vai contar muita coisa, mas chega a este ponto em que mais uma vez, vários momentos, o povo foi exilado. E esse momento era o cativeiro babilônico. Mas Deus é Deus de promessas, e eu quero lembrar hoje das promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Aquele povo obstinado, nesse versículo 43, o Senhor começa a ver ele se voltando para o Senhor, e Deus não resiste a um coração quebrantado. Aleluia. E a palavra do Senhor nos mostra que neste capítulo há um resgate, uma palavra profética do Senhor para o seu povo. Promessas são liberadas para que aquele povo fosse livre do cativeiro. E assim também é conosco. E o primeiro ponto eu quero dizer nessa noite, querido, e você vai dizer: olha bem na bola do olho da sua irmã, para ver o lápis do olho dela, se ela tiver, do seu irmão, a pupila dele, e você vai dizer assim: Deus não se esqueceu de você. Amém? Mas está fraco. Você aprendeu com a missionária, pelo amor de Deus. Quem serve, quem confia no Senhor, não fala não, pelo amor. Comeu feijão não, irmão. Vamos falar com autoridade, amém? Eu estou rouca, mas você está bem aí, vamos lá? Diga assim, olhando no olho, diga: Deus não se esqueceu de você. Oh, aleluia! E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oh, xarabacandarabaxei, aleluia. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você e de mim. Ainda que erremos, ainda que pequemos, o barco está lá para pegar a gente. O diabo está preparando. Quando a gente se distancia, Billy Graham diz, mas a missionária disse o que ontem? Quando o ser humano, quando o homem ou a mulher está disposta a ir ao encontro do Senhor, ele
vai nas águas, não levando o barco. Ele mesmo vai em direção para nos tomar no seu colo e nos levar ao porto seguro. Aleluia, ao centro da sua vontade e dos seus propósitos para as nossas vidas. Amém? Porque Deus, Ele é relacional. É uma conferência de mulheres, mas hoje estamos com bastante homens. Então não é o clube das mulheres e dos bolinhas. Aleluia, mulheres e homens. Então eu vou me dirigir à igreja. Amém, mulheres? Vocês me liberam? Amém. A conferência de mulheres era mulher, e quando os homens. Vamos para a igreja hoje. Igreja, Deus nos convida a um relacionamento mais profundo. Deus nos convida a sairmos do raso para um lugar mais profundo em suas águas. Águas profundas. Águas que nos levam a níveis maiores na presença do Senhor. Talvez que você esteja aqui e ainda não assumiu aquele compromisso com Jesus. Ama o Senhor, confia no Senhor, mas não assumiu aquele compromisso de caminhar com Ele. Eu quero te dizer, Deus também, para cada um de nós, Ele nos convida a um relacionamento íntimo com Ele. De conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele. O Senhor nos convida para que sejamos íntimos e possamos navegar em águas profundas de experiências extraordinárias. Não só de experiências de irmãos e irmãs que contam seus testemunhos, mas a nossa própria experiência. Ouvir um testemunho de alguém nos edifica demais, oh glória. Mas viver experiências com Ele é ainda muito maior. E Deus nos convida a navegar nessas águas. Falamos aqui, quero registrar ainda mais uma vez, que o aparente abandono de Deus em meus desertos da vida só são aparências. Deus não nos abandona. Deus não nega ajuda. Ele está sempre disposto a nos abençoar. Ele está sempre disposto a lançar as suas mãos sobre nós. Isaías 59:1 diz: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou tapado para que não possa ouvir. A única coisa que impede são as nossas iniquidades, os nossos pecados não confessados. Mas quando nós vamos a Deus, Ele nos ouve, e é o desejo de Deus, igreja, nos abençoar, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, enxugar as nossas lágrimas, fortalecer o nosso coração, sarar as nossas dores, nos curar dos nossos traumas. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Deus é Deus de promessas. 2 Timóteo 2,13 diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Meu Deus, esse versículo é muito profundo. Ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele não pode mudar quem Ele é. Ele é fiel. Um Deus fiel, que mesmo na nossa infidelidade, Ele cria situações para nos atrair para Ele mudar a nossa história, porque o desejo de Deus é de que nós todos venhamos morar com Ele. É para que nós vivamos nessa terra o nosso destino profético, a nossa missão, o nosso propósito, porque nós não nascemos por acaso. Você não é um aborto, você não é um acaso. Deus sonhou com você. Ele projetou a sua vida e a minha vida. E é o desejo de Deus que nós entendamos a nossa identidade, para que nós venhamos fluir no nosso propósito. Deus declara o seu amor pelo seu povo e Ele libera promessas. E aí nós vamos agora navegar nas promessas. Promessas de Deus, de quando passarmos pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Oh, aleluia. Ele diz, Isaías 43:2: quando passares pelas águas,
eu serei contigo. Águas, rios, fogo. Fala de momentos de impossibilidades, igreja. Momentos de dores, momentos escuros, o inverno rigoroso, lágrimas, perdas, dores absurdas. Mas o Senhor está dizendo: quando você passar pelas águas, é a primeira promessa aqui, eu serei contigo. Ele está dizendo: você vai passar, mas eu não vou negar ajuda para você. Eu não vou lhe abandonar. Você não vai morrer aí se depender de mim, assim diz o Senhor. Mas eu e você precisamos aprender a segurar nas mãos de Deus e não soltá-lo, em o nome de Jesus, amém? As águas falam desses momentos de impossibilidades, dias difíceis que nós atravessamos. E são muitos, sim ou não? Sim. Tá fraco, sim ou não? Sim. Águas nos remete à memória de um momento de um mar. Quem lembra do Mar Vermelho? O povo de Israel, fugindo então, havia sido liberado a uma promessa de Deus para que eles então passassem, saíssem do Egito e fossem então para uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, uma terra prometida. Eles estavam ali cativos, ali no Egito, subjugados a uma escravidão. E Deus ouviu, Deus viu o sofrimento, e Deus então levanta Moisés para ser o grande libertador de Israel. E quando o povo foge então, sai ali, Faraó cai em si e diz: não, vamos matá-los, vamos trazê-los, porque eles são os nossos escravos. E ele pega então a sua cavalaria, os seus carros, os seus cavaleiros, os seus exércitos, e sai, cerca o povo de Deus. E não tinha saída. Atrás, o exército, a cavalaria. Na frente, o Mar Vermelho. Não tinha como passar. Mas não tinha como passar no natural, porque quem serve ao Senhor não vive no natural, anda sobre as águas, passa a pé enxuto, vive o extraordinário. Só vive o natural, querido, quem não confia no Senhor. Só via no seco, no natural, que não se permite ser ajudado, socorrido pelo Senhor. Mas se você permitir Deus te socorrer, Deus te ajudar, Deus direcionar você, Deus lhe dar sabedoria, Deus lhe instruir, Deus lhe dar a capacidade de resistência e de resiliência. Se você ouvir Deus, os seus conselhos, como decidir, como falar, como calar, você vai vencer. Deus então começa a lhe agir, e o Mar Vermelho estava ali, e o povo começa a murmurar, a blasfemar, e Moisés começa a clamar, e Deus diz: Moisés, não é hora mais de clamar, diga ao povo que marche. Deus estava dizendo: não é agora mais hora de clamar, vocês já clamaram, vocês já oraram, e eu ouvi, vocês agora precisam crer. Crer que eu posso fazer. O mar está aí, mas eu vou dar ordem e ele vai se abrir e vocês vão passar. Xarabachou. Você crê, querida? Você crê, querido, que esse mar você pode atravessar e você vai cantar o hino da vitória? Se você se apoiar em Deus, é isso que vai acontecer. Porque Deus não nega ajuda. O mar estava ali, impossível. Deus ama impossibilidades. Nós falamos pela manhã que tem coisas que só Deus faz, e tem coisas que cabe a nós. A nossa parte Deus não vai rejeitar de nós fazermos, mas aquilo que só Ele faz, Ele diz: pronto, para trás, deixe comigo. O mar se abre como paredes. Talvez ainda ali uns peixes, a criação como um oceanário vivo, e o povo, uma multidão de gente passa a pé enxuto, nem uma aguinha, nem uma gotinha para molhar, para fazer uma lama no pé. Não havia possibilidade disso, porque Deus é Deus de promessas.
Deus, igreja, quem o impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Israel poderia atravessar aquele lugar pela voz do Senhor, mas se eles ficassem amedrontados com medo e não desse lugar à voz de Deus, eles iam morrer muitos ali e outros voltariam para o Egito. O que o Senhor está dizendo nessa noite é: se posicione diante da minha voz. Posicione-se, igreja, diante da minha voz. Assim diz o Senhor. Não ande sobre as circunstâncias, não ande pelo medo, ande por fé e não por vista, diz o Senhor. Aleluia! É fácil? Tá fraco. É fácil? Mas é possível, porque tudo é possível ao que crer. Aleluia! Aleluia! Porque agindo Deus, quem impedirá? Precisamos nos mover debaixo da voz de Deus, porque o Senhor diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Em muitos momentos nós vamos ouvir essa promessa do Senhor dizendo: eu estou contigo. E é tão bom, né? Quando a amiga diz: ei, amiga, eu estou contigo, vamos junto orar, vamos junto vencer, vamos ali vencer os medos. É uma força para nós. Mas imagine você ouvindo o próprio Deus, o autor da vida, o autor da criação, o único poderoso, dizendo: ei filha, ei filho, eu estou aqui. Eu estou dizendo para você: você não está sozinho, você não está sozinha, confia em mim. Aleluia! Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Discernir a voz de Deus. Há muitas pessoas morrendo no deserto, nas provações e nos mares da vida, porque não conseguem discernir a voz de Deus e acreditar nele. Lembro-me do momento das provas da vida, dos desertos. Meu pai, quando estava vivo, eu organizava as receitas, medicações, e ele tinha Alzheimer. Eu precisava organizar uma documentação para receber ali pelo SUS uma medicação que era cara, para ajudar na questão do Alzheimer. E era bem burocrático. Fui lá, já estava me estressando porque toda hora era uma documentação e tal. E naquele dia eu morava em Sobradinho ainda. Eu fui tão angustiada, tão preocupada, naquelas dores da vida. Estava muito triste, muito angustiada. E fui resolver as coisas. E o rapaz, a mulher disse: olha, de novo você vai ter que tirar mais cheques disso daqui. Oh, meu Deus, só a tua graça. Aí fui buscar lá fora um lugar para xerocar, tirar xerox. E eu fui num lugar em frente do que eu estava, e tinha uma pessoa que disse: não, irmã, você vai ali e tal, você consegue. Eu amei, meu, obrigada. Não conhecia, nunca nem tinha visto. E aí quando eu estou saindo, ele diz: irmã, ei, vem aqui, Deus tem uma palavra para você. E eu creio nos mistérios de Deus, porque Deus também me usa. Mas a gente vê tanta meninice, né? Eu creio no poder de Deus, mas eu não gosto de meninice. Eu sou baseada na palavra, amém? E o servo de Deus tem que ser baseado, como é que se diz? Baseado na palavra. Então, esse negócio de reteté não existe, né? A gente fala reteté como expressão, mas eu creio mesmo no poder de Deus. E aí eu fiquei assim. Aí ele começou a falar em línguas, em profetizar, e eu me resistei, porque é tanta profetada, né? E eu ali no meu lugar. Mas aí teve um momento que a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz de seu pastor. E eu estava muito acabada naquele dia no meu interior, e ele começou a falar em línguas, e quando ele profetizava, ele disse: filha, sou eu que falo contigo, o lindo, o todo-poderoso, o maravilhoso. E eu entendi porque eu oro falando assim: Deus, tu és lindo, tu és todo-poderoso, tu és o maravilhoso. Então ele se identificou para que eu pudesse saber que era ele. Ele disse: filha, sou eu que estou falando, eu, o lindo, o maravilhoso, o todo-poderoso. Irmãs, aí eu peguei e me rasguei toda. Pode falar, Jesus. E diante daquela voz, aquela angústia foi embora. Eu fui inundada por uma paz, por uma alegria
imergirão, ou seja, você não vai afogar, você não vai afundar. Aleluia! Quando passares pelos rios, nos faz lembrar de um outro momento dos rios, do rio que? Jordão. Um outro momento que o povo de Israel, ali peregrinando no deserto, indo a caminho da promessa. Agora Moisés tinha sido levado e estava Josué guerreando ali, sendo o responsável de conduzir o povo de Deus. Havia um outro desafio. A promessa estava depois do rio, mas o rio era impossível atravessar. E pior, estava na cheia. Como atravessar? Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai afogar, você não vai morrer ali. O Senhor faz o que de novo? Ele abre o rio Jordão para o povo passar a pé enxuto. Você não entendeu? Eu sou o vizinho da glória! Aleluia! Quando passares pelos rios, você não vai submergir, você não vai naufragar. Eu vou conduzir você, diz o Senhor. Mais uma vez, o povo experimentou o extraordinário de Deus, atravessando a pé enxuto. O que é que eu e você aprendemos com isso? Que não há impossíveis para Deus. Sejam as águas de mares, sejam rios, Ele é fiel para nos fazer atravessar. Em muitos momentos nós vamos lembrar, sermos lembrados por Deus, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus sempre estava lembrando o seu povo aquelas palavras. Ele estava dizendo: o que você já ouviu que eu fiz na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus de ontem, eu sou o mesmo Deus de hoje, e eu sou o Deus para sempre, eternamente. Eu não mudo, eu não tenho variação. Oh, aleluia! Ele é Deus. As promessas de Deus não têm prazo de validade, anote isso. As promessas de Deus não desbotam, anote isso. As promessas de Deus, elas são eternas. Ainda que venhamos morrer, existe um memorial diante de Deus. As nossas orações, posso partir hoje, mas há um memorial de Deus das orações, e nós vamos ver o cumprimento de Deus fazendo na vida dos filhos, da família, porque Deus não nega ajuda. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele ouve orações. Eu tenho visto mulheres e homens partirem e Deus realizar coisas tremendas na vida da família. Aquelas lágrimas que a mãe não viu o resultado, mas Deus cumpriu a promessa. Ela não viu, mas Deus fez. Mulheres que choraram por filhos, e hoje eu ouço alguns testemunhos de filhos dizendo: eu queria tanto que minha mãe me visse. Hoje eu sou um pastor, um levita, um homem de Deus. Eu fiz tanto ela chorar como eu queria. Eu disse: um dia você vai encontrar. Um dia nós vamos nos encontrar. Orações não morrem, igreja. As orações estão diante do memorial do Senhor. Então oremos, busquemos a face do Senhor, e nós vamos ver o sobrenatural de Deus, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem momentos que parece que vamos naufragar em meio às águas, em meio aos rios, mas nós não iremos, porque quem caminha com o Senhor anda seguro. Quem caminha com o Senhor tem vitória, em o nome de Jesus. Porque, amada igreja, agindo o Senhor, quem pode impedi-lo? Aí você vai responder: ninguém, amém? Mas a igreja vai responder bem forte para o inferno ouvir e para o seu coração assimilar essa verdade. Porque agindo Deus, quem impedirá? Aplauda o Senhor, o Deus da nossa vitória, o Deus da nossa esperança, o Deus da nossa alegria, o Deus que tem sonhos para o nosso coração. Não acabou. Game over? Não acabou. Pode botar um ponto. Deus diz: não, eu tenho mais.
ainda mais de Deus para as nossas vidas, amém? Então olhe para o alto, mulher e homem, igreja do Senhor, e grite por socorro. Faça como aquele cego Bartimeu, que a Bíblia conta que ele ouviu falar de Jesus, e uma multidão, ele era um rapaz moribundo ali, que esmolava, mas ele ouviu falar de Jesus, ele pensou, nada besta, esse é meu dia, esse homem é compassível, é amoroso, ele já fez tanta coisa, eu já ouvi, eu vou gritar, eu já tenho um não, eu vou tentar o sim. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão acabou, cego feio, sujo, deixa o Messias passar. E ele, Senhor, esse é meu dia, eu não posso resistir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita, e o Senhor ouve a sua voz. Jesus negou ajuda, igreja. O que queres que eu te faça? O Bartimeu passou a enxergar, porque ele creu que Jesus poderia mudar o seu cativeiro, a sua sentença. Grite por socorro, porque você vai receber visão, você vai receber escape, você vai receber auxílio, a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Vamos crer junto? Deus não nega ajuda. Agora pelo fogo. Eita glória. Jesus. Água é difícil, morrer afogado é ruim. Mas não é um afogado que caminha com Jesus, né? No sentido espiritual. Porque nós morremos de fatalidade nessa vida. Mas sabe, a palavra do Senhor nos diz: quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meu Deus. Tem horas que parece que o fogo da aprovação vai nos consumir e vai nos destruir. É ou não é, igreja? Mas é ou não é, igreja? Ajuda. Meu Deus, é difícil. É difícil. Mas Isaías 40:31 diz assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Aleluia. A palavra do Senhor vai me mostrar como um grande exemplo de uma fornalha bem quente, ainda esquentada 7 vezes mais, para 3 homens lá também cativos na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens de Deus que estavam ali exilados, mas não se vendiam às propostas naquela nação pagã. Havia sido construída uma estátua para que, quando fossem trocados os instrumentos, todo o povo estava exilado e os seus ali se prostrasse e adorasse. Mas você não pode dar a sua adoração a outro Deus. Não importa os desertos, não importa a ordem, você não pode resistir. Você não pode fraquejar. Eles receberam uma ordem: quando ouvir as buzinas, o sino, a cítara, e aí vários instrumentos, tem que se prostrar. Todo mundo se prostrou. E eles que estavam ali, eles decidiram: se a gente tiver que morrer, a gente vai, mas não vamos negar a nossa crença no Deus verdadeiro, a nossa adoração. Nós não vamos dar a outros deuses. O nosso Deus é a Ele a nossa adoração. Se tiver que morrer, vamos morrer. Não negue a sua fé. Não abandone a sua fé por causa das provações da vida, por causa dos fogos, por causa que está doendo demais e parece que nós vamos ser destruídos. Não abandone a sua fé. Não rejeite o Senhor porque você acha que vai ser consumido pelo fogo. Aqueles homens receberam a ordem para que adorassem as imagens. Eu quero ler com você, porque eu quero ser fiel a essa palavra. Daniel capítulo 3. Quando eles ouviram tudo aquilo e levaram então os
trabalhava para o rei Nabucodonosor, os bajulões, né? Que odiavam o povo de Deus. A Bíblia diz que ele então falou e o rei se encheu de ira, porque era a ordem do rei e eles tinham que se curvar. Mas eles disseram: eu não vou me curvar diante de um Deus pagão. A minha adoração é só a Deus e só a Ele. E o rei Nabucodonosor, verso 19 diz: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens que lançaram os 3 homens de Deus foram mortos, mas estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós lançamos 3 homens atados dentro do fogo. Responderam: sim, ó rei, é verdade. Tornou ele e disse: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ai, meu Deus, é demais. Oh, aleluia, aleluia. Porque Deus é poderoso para livrar. Porque a promessa do Senhor é: quando passares pelo fogo, nem a chama não te queimará, no fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. A promessa do Senhor, um fogo, uma fornalha 7 vezes mais. Os homens mais poderosos, aptos para fazer o serviço, lançaram com fúria os 3 homens de Deus e foram fulminados na hora. Mas a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça, quando aqueles homens foram tirados, eles tinham. E a gente aplaude o Senhor em nome do Rei. Meu Deus maior. Eles foram tirados da fornalha e a palavra do Senhor diz que nem cheiro de fumaça havia em Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero profetizar sobre as nossas vidas nessa noite. Mãos levantadas, igreja. Quando alguém profetiza, você libera as suas mãos, recebendo com fé. E eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que nem chama, nem cheiro de fumaça haverá quando você que atravessa, como eu, fornalhas e fogo e rios. Não haverá, não passaremos, não naufragaremos, não morreremos fulminados pelo fogo, e nem haverá cheiro de fumaça em o nome de Jesus. Porque o Senhor nos dará escape, o Senhor nos dará livramento, o Senhor mostrará a sua glória e nós exaltaremos o Senhor. E naquele dia, houve um decreto do rei, entendendo que ele era, oh meu Deus, versículo 27, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles, destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: um homem pagão, politeísta, de vários deuses, rei, ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus
essa nação. Ele diz: eu faço decreto hoje, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode ficar de pé, igreja. Aleluia! Eu não acabei ainda, mas aplauda ao Senhor. Aleluia! Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós suportamos o nosso processo, existe honra de Deus. Nós damos honra a Deus, e os outros e o mundo, nós faremos Deus conhecido, adorado, através da nossa obediência, da nossa adoração somente a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego deram honra a Deus, e uma nação pagã se curvou dizendo não a Deus, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode sentar. Vai acabando. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus, é forte. Diga para a pessoa ao seu lado: é forte. Vou acarcando na missionária, porque agindo Deus. Aleluia! Reaja, mulher. Reaja, igreja. Reaja, homem. Os dias escuros fazem parte da nossa existência. Não serão fáceis. Quem disse que ia ser fácil? Deus só disse que seria possível, não fácil. O diabo, ele é o nosso arqui-inimigo, e diuturnamente, todos os dias, ele trabalha para nos destruir. O dia mau chega para cada um de nós. As águas, os mares, os rios, os fogos. Mas o Senhor está dizendo: levante-se, fique de pé, confie em mim, ore. Nós aprendemos hoje de manhã as armas de guerra. Vamos dizer, amada igreja: oração, adoração, palavra e jejum. Armas de guerra. Proximidade com Deus. Se você se relacionar com o Senhor de verdade, se você amar a Deus mais de qualquer outra coisa, você vai vencer. Você vai triunfar sobre todo o mal. Porque o segredo da vida de quem quer ser um vencedor, ou mais que vencedor, que a Bíblia declara, é para quem ama a Deus sobre todas as coisas. É para quem se relaciona com Ele. É por isso que nós vemos tantas pessoas perdidas, desistidas. E essas pessoas precisam de uma mulher de Deus, de um homem de Deus em seus caminhos, para levantar as suas vidas. Precisamos estar de pé para buscarmos os soldados feridos em Centro-Sé, Bahia, em Juazeiro, em todos os cantos da terra. Aonde o Senhor nos levar, o meu púlpito é esse lugar? Não, o meu púlpito não é esse lugar. O meu púlpito é onde tiver uma vida. O altar não é esse altar. O altar nós precisamos desenvolver todos os dias na presença do Senhor. Isso aqui é uma plataforma onde muitos, eu não quero me colocar em acima de nada, mas que às vezes muitos fazem parte dele fazendo shows. Isso é só uma plataforma. Nós começamos dizendo aqui nessa noite o quê? Que Deus nos vê. Há uma canção, trabalho no ministério infantil por muito tempo, e há uma canção que diz assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, porque papai do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho no que vê, né, Peu? Cuidado, boquinha no que fala, cuidado, boquinha no que fala,
Bel? Meu amigo, de muitas longas datas em Juazeiro. Ainda quando eu era solteira, a gente caminhava, evangelizando, discipulei. Jesus é maravilhoso. Vive em casa para a gente orar, fazer visita, evangelizar, para orar, meu amigo? Muito querido. Honre as pessoas que Deus colocar na sua vida. Ame ao Senhor. Preserve seus sentidos espirituais em Deus. Não nos corrompamos. É tempo de consertar os nossos altares, igreja. É tempo de santidade. É tempo de santidade. É tempo de vida com Deus. Corra para um lugar de abrigo nos dias das tempestades. Porque até os animais, nos dias de tempestades, eles procuram lugares para se abrigar. Para onde você está indo? Eu quero dizer que esse lugar é o Senhor. Ele é este lugar. Ele é o meu lugar. Ele é o seu lugar. A gente às vezes procura, eu vou morar em tal lugar, vou embora daí para fazer minha vida e tal. O nosso lugar é o Senhor. E nele nós seremos conduzidos, instruídos e levados ao lugar desejado que Ele tem para as nossas vidas. Mas Ele é o nosso destino. O salmista já disse: todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. Todas as nossas fontes, tudo que nós precisamos está em Deus. Então lance as dores no altar do Senhor. Porque somente enraizados em Deus, nós iremos sobreviver e viver. Será curado de memórias dolorosas, das feridas, que não é fácil, mas é. Mas é. Aleluia. É possível. Não permita a desistência. Porque alguém feriu você, porque alguém traiu você, porque alguém machucou o seu coração. Não perca a sua identidade, não perca a sua essência. Se mantenha em Deus e lance no altar do Senhor as suas dores. Porque no altar do Senhor há cura, na sua mesa, na mesa da intimidade, há cura. Ele ressignifica as nossas dores. Ele nos faz ver com outro olhar. E aí só vai ter o que? Cicatriz. Eu tenho algumas cicatrizes. E a cicatriz, ela só vai ser uma lembrança. Eita, esse dia foi terrível. Eu tenho uma cirurgia aqui no pé, 32 na perna, de um furúnculo que não cicatrizava. Foram 32 pontos, foi 32, 33 pontos por dentro e por fora. Então a gente tem algumas cicatrizes na vida. A gente pode estar lascado nas costas de tantas cicatrizes. Não tenho nas costas, irmã, só foi na perna. Mas eu quero dizer que podemos ter marcas profundas, cicatrizes profundas nas nossas vidas. Mas eu quero dizer, o Senhor cura as nossas dores. E das dores, eu entendo que as dores, elas são processos de Deus. Nós vimos aqui no sábado que pode ser os desertos que nós enfrentamos por desobediência ou por propósito de Deus, não importa quais sejam eles. Existe a graça de Deus que nos abraça. Para cada dor da nossa vida, existe uma graça de Deus que nos abraça, que nos fortalece. Não desista da vida, não desista de crer, tenha expectativa em Deus. Não é tempo mais de lamentar, não é tempo mais de ficar parada. É necessário nós levantarmos a nossa voz profética e declarar sobre nossa vida, a nossa família, sobre as nossas circunstâncias. Nós mesmos sendo profetas de Deus, liberando palavra do Senhor e dizendo: Deus é comigo. E Ele me prometeu que quando eu passasse pelas águas, pelos rios, eles não me submergirão. Ele seria comigo. Nem a chama arderia em mim. Chamemos, amada igreja, vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Sai um louvor. Ministério ou Vitória? Ministério do louvor. Aleluia.
eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, adorar ao Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: a conferência está acabando, mas a presença de Deus não pode acabar na sua vida. Amém? É de Deus, irmão. Esses momentos Deus prepara para a gente se reabastecer, mas a continuidade. Eu tenho uma palavra sobre a manutenção da presença. Ter manutenção na presença de Deus na sua vida, amém? É como aquela casa que a gente faxina, mas se deixar para lá, bagunça de novo. O Senhor nessa noite ministra sobre as nossas vidas, nos lembrando que Ele tem promessas para nós. Você tem promessa? Deus é com você. Se nessa noite há alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe convidar a erguer as suas mãos e nós queremos orar por você. Nós queremos nos alegrar e dizer que servir a Deus é a melhor coisa que existe. Não é fazer parte somente de uma igreja, não é fazer parte de uma religião, é se aproximar dEle, é viver em comunhão com Ele. Se há alguém nessa noite, erga as suas mãos e nós queremos orar por você. E a igreja, eu quero lhe fazer um convite aí no seu lugar. Você não precisa vir à frente como hoje pela manhã. No seu lugar, adore o Senhor. Renove a sua comunhão com o Senhor. Façamos uma aliança com Deus nessa noite, dizendo: Deus, a partir de hoje, eu declaro que eu lerei mais a Tua palavra, eu amarei mais a Tua palavra, eu me devotarei mais à oração, eu adorarei ao Senhor, eu jejuarei, eu me santificarei, Senhor. Quem está comigo? Vamos buscar a face de Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a face de Deus. Aleluia. Adore o Senhor. Não entregue a sua adoração a ninguém. Feche seus olhos. Se entregou o seu perdão, te alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em teu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
este Deus que, porque nos amou, entregou o seu Filho, o seu unigênito, para que se tornasse o primogênito entre os irmãos. Que amor é esse? Que mesmo nós fugindo muitas vezes dele, ele está sempre com as suas cordas de amor nos atraindo. Uma alegria, amada igreja cristã evangélica, estar com vocês. Eu oro e abençoo as suas vidas. Orem por minha vida, por minha casa, pelo nosso ministério. Eu tenho um canal no YouTube, sigam a missionária Karine. O endereço do YouTube é Miss de missionária, não é Miss Brasil. Miss Karine Oliveira. Lá tem um devocionais por onde eu passo. A igreja que pastoreamos, palavras. Vai ao dever de casa, se inscreva, curta e compartilhe. Já compartilhei a primeira mensagem. Gravou tudo? Oh, glória, não estava sem memória, mas agindo Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma alegria, queridos. Vou passar a palavra para o pastor. Obrigado, Vera, pelo